Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, aonde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fraternas saudações a todos nós, que nessa palestra de hoje possamos sentir em nossos corações as vibrações que vêm do mais alto. Nós desejamos a todos um fraternal abraço de amigo, já que irmãos já somos há muito tempo, e que o suave e caridoso manto de nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, esteja a agasalhar a todos nós e nossos entes queridos, e todos que neste instante também clamam ao Altíssimo pela misericórdia do Pai. E que assim seja, graças a Deus. Nas noites de segunda e sexta-feira, ele colocava o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec embaixo do braço e ia para o centro Luiz Gonzaga. Seguia à risca uma instrução ditada por Emmanuel: fidelidade irrestrita a Jesus Cristo e a Kardec, o codificador da doutrina espírita. O guia do outro mundo levava tão a sério este mandamento que um dia chegou a determinar a Chico: se alguma vez eu lhe der um conselho que não esteja de acordo com Jesus e Kardec, fique do lado deles e procure me esquecer. Chico demorava na cartilha espírita, praticava as lições de caridade, exemplificava essas lições, promovia sessões de desobsessão às quartas-feiras, mas o centro ficava cada dia mais vazio. José Hermínio Perácio e sua esposa, Carmen, se mudaram para Belo Horizonte. Precisavam ficar mais perto da família. José Xavier teve que trabalhar à noite numa oficina de arreios para pagar uma dívida que tinha. E, de repente, o rapaz se viu sozinho no barracão. Quando pensou em sair de fininho, ouviu a voz de Emmanuel: você não pode se afastar. Como? Não temos frequentadores, disse Chico. E nós? Nós também precisamos ouvir o Evangelho. Além disso, temos aqui vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião na hora marcada e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Chico seguiu aquelas instruções. Às 8 horas iniciava então a reza da abertura da sessão e em seguida abria realmente o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e comentava o capítulo em voz alta. Nessa época começou a ver os mortos e a ouvir vozes com maior frequência e nitidez. Os seres invisíveis ocupavam os bancos vazios. Do lado de fora, vizinhos e parentes acompanhavam curiosos aquele espetáculo absurdo. O rapaz falava sozinho, gesticulava, rezava 2 horas seguidas. Uma das irmãs, curiosa, uma noite, se pendurou na janela para ouvir o monólogo.
E ali dizia Chico: tenhamos fé em Jesus, minha irmã. Com paciência alcançaremos a paz. Sem calma, tudo piora. A espectadora interrompeu a cena insólita. Com quem está conversando? Com a dona Chiquinha de Paula, disse Chico. Ela já morreu, Chico. Você é que pensa. Ela está viva, e bem viva. A família ainda pensava em levar o rapaz a um bom hospício. O padre Júlio Maria, da cidade mineira de Mairumim, estava disposto a providenciar uma camisa de força para o espírita de Pedro Leopoldo. Todo mês ele escrevia artigos para o jornal local chamado Lutador e fazia o favor de enviar suas opiniões pelo correio ao autor do Parnaso de Allan Túmulo. Em nome de Jesus Cristo, os textos excomungavam o espiritismo, reduziam a pó a reencarnação e a piada o porta-voz dos mortos no Brasil. Francisco Cândido Xavier deve ter a pele de um rinoceronte para suportar tantos espíritos, escreveu num dos seus manifestos o padre. Chico ficou engasgado e precisou da ajuda de Emmanuel para engolir os comentários. Se você não tem a pele de rinoceronte, precisa ter, porque se cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre na alfinetada. O padre Júlio Maria espetou Chico Xavier durante 13 anos. Só parou quando desencarnou, e nesse dia Chico ouviu um vozeirão de seu guia: vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele sempre tivemos um cooperador maravilhoso, dava-nos coragem na luta e consitiva-nos realmente a trabalhar. A cada ataque dos céticos, Chico escutava Emmanuel bater sempre na mesma tecla: não te aflijas com os que te atacam. O martelo que atormenta o prego com pancadas o faz mais seguro e mais firme. O conselheiro invisível só esquecia que martelos também entortavam os pregos. Chico sentia os golpes e andava pela cidade arqueado, sobre o peso da desconfiança alheia que se fazia sobre ele. Em dezembro de 1932, o rapaz então fechou os olhos e fincou o lápis no papel. As frases apareceram velozes e nada evangélicas, eram endereçadas a ele mesmo, e diziam assim, brevemente, uma parte do comentário, psicografado: meu amigo, há um decênio que não me preocupo com as parvozes da terra, nem presumia a possibilidade de enviar novamente para aí a minha futilíssima correspondência, quando alguém me insinuou a ideia de visitar-te, minhas sandices. Acometeu-me o desejo inconcível de atirar um dos meus perdartos de troça do gênero bípede e estalar uma boa gargalhada sonora e sã. Foi o que fiz. Tentei a prova. Focalizei no meu pensamento a ideia de vir ter contigo, e bastou isso para que as minhas raras faculdades de fantasma me conduzissem a este maravilhoso recanto sertanejo em que vives, esplendor de canto agreste, quase selvagem. Busquei aproximar-te de tua individualidade. Sem que pudesses observar-me, submeti a demorado exame. Procurei a tua bagagem de pensamento, encontrando tua mocidade, tudo quanto a tristeza criou de mais sombrio. Em tua alma amargurada, vi apenas porções de sofrimento, pedaços de angústia esterilizadora, recordações tristonhas, lágrimas cristalizadas. Vi-te e ri-me. Ri-me da estultice do cérebro desequilibrado do asno humano com o volumoso e pesado arquivo de baboseiras. Cansado das lamúrias de Chico Xavier, o remetente da carta recomendava o bom humor como arma. Convence-te de que,
Se comete um ato dominado pela emoção, uma inqualificável imprudência, em chorar totalmente, em derreter-te inutilmente, abandona essa exótica preocupação aos mais parvos do que tu. Rir-se o mundo de nós, riemos dele. Achincalhemo-nos realmente os seus arremedos aos gorilas, ridicularizemos as suas instituições, aonde predominam a bandalheira, os seus pulos de cobra cega. Traduza-nos a admiração que tudo isso nos desperta, com um riso bom que sempre apavorou os tímidos e insuficientes. O recado ali tinha então a assinatura de Eça de Queiroz, o escritor português, autor de pecados como O Crime do Padre Amaro, e dava mostras não só de sarcasmo, como também de boas doses de informação sobre a polêmica em torno de Parnaso de Além-Túmulo. Após listar a série de teorias usadas pelos críticos para decifrar o enigma Chico Xavier, a consciência, a mediunidade, a psicopatia, a loucura, a anormalidade, o fenômeno, a estupidez, a espiritomania, o autor invisível não resistiu e levou a boa e velha ironia. Vai continuando até que te mente receite a enxovia ou manicômio. No cárcere ou no sanatório alcançarás um período de repouso. Não te apavores. Semana depois, o rapaz colocou no papel um alerta sobre os riscos da vaidade e da ambição. Desta vez, quem assinava o texto era Maria João de Deus, sua mãe. Chico decorou cada palavra. Muitas delas eram golpes secos contra a sua autoestima. Para começo de conversa, ele não deveria encarar a mediunidade como uma dádiva, porque imperfeito que era, não merecia favores de Deus. Uma metáfora barroca marcou a sua história. Ela dizia assim: seja a tua mediunidade uma harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesse vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Chico ficou atento às lições e passou a exercitar tanto o bom humor como a humildade ao longo dos anos. Francisco Cândido Xavier personifica realmente em seu trabalho sublime o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas não só personifica, mas exemplifica nas suas atitudes. É ciência em livros como o monumental Parnaso de Além-Túmulo, onde dezenas de poetas desencarnados identificam-se em versos, onde resumbra seu estilo marcante e inconfundível, e cantam as glórias da vida, além das fronteiras da morte, confirmando a existência de uma ponte mediúnica entre o plano físico e espiritual. É filosofia em livros como a série Nosso Lar, onde o espírito André Luiz, pseudônimo do famoso médico brasileiro, faz minucioso relato do continente extrafísico, com a objetividade de quem conta o que viu, pondo abaixo o precário edifício de milenares especulações. É religião. Em livros como Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, aonde o Espírito Emmanuel, a qual se usasse poderoso microscópio literário, examina a intimidade dos versículos evangélicos, ressaltando ocultas belezas. Mas, assim como ocorre a própria doutrina espírita, Chico é mais Chico na consolação. São milhares de espíritos que se manifestam pela sua psicografia, dirigindo-se a aflitos familiares, corações doloridos pela dor da separação, oferecendo-lhes conforto e coragem para ali
enfrentarem as dores dessa separação do físico para o mundo espiritual. Lutam contra suas imperfeições, empenhando em identificar-se aos postulados cristãos. O apóstolo Paulo proclama, conforme está na epístola aos Galatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Era como se Jesus estivesse vivendo a sua vida, como se Paulo situava-se realmente com a própria personificação do cristianismo. Da mesma forma, diríamos que Chico Xavier personifica a consolação prometida pelo Cristo, exemplifica essa consolação em todas as suas atitudes e atos e palavras, a realizar-se realmente dentro da doutrina espírita pelo trabalho. O trabalho do médium, como um arauto do espiritismo, no desdobramento de novos conhecimentos relacionados com a vida espiritual, provavelmente encerrou-se quando ele deixou a cidade mineira, realmente ali de Pedro Leopoldo. Mas o Consolador, presente em todos os livros que psicografou, nas milhares de mensagens que recebeu e recebera, far-se-á presente enquanto lhe restar alento, enquanto seus dedos puderem segurar um lápis, preciosos terminais de inigualável editor de textos que forjam do infinito. São palavras colocadas por Richard Simonetti, nos descrevendo esse irmão maravilhoso, esse apóstolo do Cristo em nossas vidas, Chico Xavier. Este é o apóstolo do Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita, Francisco Cândido Xavier. Nascido em Pedro Leopoldo, cidade do interior de Minas Gerais, era filho de Maria João de Deus e de João Cândido Xavier. Educado na fé católica, Chico teve seu primeiro contato com a doutrina espírita em 1927, após um fenômeno obsessivo verificado com uma de suas irmãs. Passa então a estudar ou a desenvolver sua mediunidade que, como relata em nota no livro Parnaso de Além Túmulo, somente ganhou mais clareza em finais de 1931. A mediunidade de Chico manifestou-se aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências, quando o pai conversava com uma senhora sobre gravidez. Ele supostamente via clarividência e ouvia claridiência, os espíritos, e conversava com eles. Aos 5 anos, conversava com a mãe já desencarnada. Na casa da madrinha, aonde foi acolhido após o desencarne da mãe, foi muito maltratado, chegando a levar uma garfada na barriga. Aos 7 anos de idade, saiu da casa então da madrinha para voltar a morar com o pai, agora casado com outra pessoa, que acolhera aquela família com muito amor e com muito carinho, e a todos os seus irmãos. Ele, para ajudar nas despesas da casa, trabalhava e estudava em escola pública. Por consequência, dormia muito pouco, 7 horas por dia. Chico Xavier psicografou 412 livros. Nunca admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Reproduzia apenas o que os espíritos digitavam. Vendeu mais de 20 milhões de exemplares. Cedeu todos os direitos autorais para as organizações espíritas e instituições de caridade, desde o seu primeiro livro. Suas obras são publicadas pelo Centro Espírita União, pela Casa Editora Clarim, Edicel, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Federação Paulista do Rio Grande do Sul, a Fundação Marieta Goya, o Grupo Espírita Emmanuel e Editora,
Comunhão Espírita Cristã, o Instituto de Difusão Espírita, o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, a Livraria Allan Kardec Editora, a Editora Pensamento e a União Espírita Mineira. O seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, com 256 poemas atribuídos a poetas mortos, entre eles os portugueses João de Deus, Antero de Quintal, Guerra Junqueiro, e os brasileiros Olavo Bilac, Cruz e Souza e Augusto dos Anjos. Foi publicado pela primeira vez em 1932. O livro causou muita polêmica entre os descrentes naquela época. O de maior tiragem foi Nosso Lar, com cerca de 1.300.000 cópias vendidas, atribuída ao espírito André Luiz. Essa obra maravilhosa, o primeiro volume da coleção que leva o nome desse espírito, com um total de 13 livros. Na palestra O Mundo Espiritual para o Mundo Físico, na obra de André Luiz, palestrante e irmão de caminho Haroldo Dutra Dias assim nos fala: a obra de André Luiz, uma grande revelação do mundo espiritual. Aquele que tiver a boa vontade de conhecê-la se libertará de muitas crenças limitantes. Eu não posso dizer que li esse livro, Nosso Lar. Eu bebi esse livro, como alguém que não via água há 10 anos. Eu matei minha sede e não conseguia parar de ler os outros, é claro. E graças a esta série eu mudei completamente a minha visão da vida, da imortalidade e de nossa viagem evolutiva. A única palavra que encontro para agradecer a Chico, a Emmanuel e André Luiz é muito obrigado. Haroldo continua a nos chamar a atenção quando assim nos afirma: a contribuição da obra de André Luiz para a literatura espírita merece mais 250 anos de estudo. Eu convido, leiamos André Luiz, mas muito mais do que isso. Vamos estudar a obra, vamos sentir. Percorrê-la significa abreviar séculos de experimentação infrutífera. Nós podemos alterar o percurso de nosso destino de 1000 quilômetros perambulando em círculos para 100 quilômetros andando em linha reta. Está em nosso querer fazer essa experiência evolutiva de absorver este magnífico conhecimento agora ou daqui a 2000 anos. Em parceria também com o médico mineiro Valdo Vieira, Chico psicografou mais 17 obras. Sueli Calda-Schubel, na obra Testemunhos de Chico Xavier, reúne parte da correspondência de Chico a Vantuil de Freitas, então ali presidente da Federação Espírita Brasileira. Na apresentação do livro, a autora anota que essa correspondência, referente ao anos entre 1943 e 1944, é apresentada parcialmente para nós por ela. E é impressionante o depoimento sobre a vida desse autêntico missionário do Cristo, mostrando pequenas particularidades de Chico em seus momentos mais íntimos. Em um pequeno trecho que lemos na íntegra, ele diz assim: esta é a razão pela qual, segundo creio, não tem o nosso amigo trazido a sua contribuição direta, isto é, o que eu acredito, sem saber se está correto, porque no meio destas realizações eu estou como um sapo na festa. A luz que, por vezes, me rodeia me amedronta. Vejo, ouço e me movimento no círculo desses trabalhos, mas podes crer, vivo sempre com a angústia de quem se sente indigno e incapaz. Cada dia que passa, mais observo que a luz é luz e que minha sombra é sombra. Reconhecendo a minha indigência, tenho medo de tantas responsabilidades e rogo Jesus me socorra. Nós vemos aqui um momento de Chico na simplicidade, no amor,
mostrando a grandeza da responsabilidade que sentia ter, mas ainda um pouco vacilante nas condições de seguir aquilo que era o seu trabalho. Mas sabemos o quanto também o preparado foi e quanto Emmanuel lhe tocava o coração, fortalecendo a sua fé, a sua confiança e a sua disciplina no trabalho. Uma das suas psicografias mais famosas e que teve repercussão também mundial foi um caso de Goiânia em que José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo, Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras, é claro, que também foram apresentadas pela defesa, um depoimento da própria vítima, já desencarnada, através de texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em outubro de 1979, na cidade de Goiânia, Goiás. Assim, o presumido espírito de Maurício teria inocentado o amigo, dizendo que tudo não teria passado também de uma condição de acidente. Chico é lembrado principalmente por suas obras assistenciais também. Em Uberaba, cidade onde faleceu em julho de 2002. Nos anos 70, passou a ajudar pessoas pobres com o dinheiro da vendagem de seus livros, tendo para tanto criado uma fundação. O mais conhecido dos espíritas brasileiros, teve relevante contribuição para expandir o movimento espírita brasileiro e encorajar os espíritas a revelarem sua adesão à doutrina de Allan Kardec. E não só no Brasil, mas em muitos outros países onde toda esta gama literária psicografada por Chico também foi editada em várias línguas. Sua credibilidade serviu de incentivo para que os médiuns espíritas e não espíritas realizassem trabalhos espirituais abertos ao público. Chico faleceu aos 92 anos de idade, em decorrência de uma parada cardíaca. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico teria pedido, rogado a Deus, para morrer em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e que o país estivesse em festa. Por isso, ninguém ficaria triste com seus pensamentos. E também não estariam tristes com a sua passagem naquele momento. O país festejava, no dia do seu desencarne, a conquista da Copa do Mundo de futebol. Os brasileiros estavam em festas, mas o céu ainda mais, pois voltava a receber então esse espírito de tão alta escola, esse espírito de luz, esse espírito onde o amor, a fraternidade, o carinho foram exemplares em sua trajetória na Terra. Uma frase que descreve a sua missão de consolador como trabalhador no bem, hoje e sempre, é esta: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico também nos deixa um recado que é muito atual para esse momento que estamos vivendo. Ele diz assim: tudo passa, todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências imaculadas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará.
e guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai virar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Que a paz, o amor, a luz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus.